Pastora Lídia, há algum tempo atrás, eu falei para ela hoje: "Você sabia, pastora, que essa igreja está completando 70 anos?" Ela disse para mim: "Eu sei, eu estive aqui muitos anos atrás com um grupo de jovens, teve uma gincana aqui." Aí ela virou para mim e falou assim: "Nós ganhamos tudo." Que bom, pastora, que você está aqui. Sinta-se à vontade, que o Espírito Santo de Deus te use de uma maneira muito poderosa. A paz do Senhor, irmãos. É um privilégio e uma grande responsabilidade estar aqui ministrando neste lugar onde eu vim, e tem muita gente que não era nem nascido, né? Como jovem, nós participamos de um congresso aqui muito abençoado, que ficou na nossa história. Eu me lembro de sermões, de coisas que eu assisti, que eu participei, assim, quando eu era adolescente, e marcaram a minha vida. Porque a palavra de Deus sempre marca a nossa vida. Então, não perca a oportunidade, não. Fique diante de Deus. Fique, ainda que você ache que não vai valer a pena, mas com certeza Deus tem algo tremendo para falar conosco. Amém? E como o bispo falou, eu sou de Sabará. Sabará é uma cidade histórica que faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte. O meu pai, ele e a família dele, a minha avó, meus tios, as esposas, né, a minha mãe, eles começaram um movimento e saíram de uma igreja que eles não concordaram com algumas coisas, mas não saíram da presença de Deus. Então, eles começaram, entre eles, se reunindo, e hoje é uma igreja com um templo próprio, construído e tudo mais, né? E na época que eles começaram, só havia uma igreja evangélica, e mais nenhuma outra, não tinha onde entrar. E hoje, graças a Deus, nós temos várias igrejas evangélicas na cidade, não é? Mas houve a ousadia de uma família e de um homem que se dispôs, né, a fazer a obra do Senhor. Então, eu quero começar, porque senão nosso tempo fica curto, né? Lendo a palavra do Senhor. Quero dizer para os irmãos que eu gosto muito da cidade de vocês. Para mim é uma honra e um privilégio muito grande. Eu nunca imaginei de estar ministrando na casa do Senhor. Eu já fui em alguns lugares, mas eu nunca coloquei isso como ponto principal na minha vida. Aliás, era muita vergonha, era muito tímida, eu nem orava em voz alta, mas Deus foi mudando o quadro, né? Então, nós vamos ler a palavra do Senhor, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 6 do livro de Isaías. Amém? Então, se você já encontrou, você pode ficando de pé. Nós vamos começar a leitura. Aleluias. Versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com as 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia:
a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então eu disse-me, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Senhor, nós te louvamos por esta palavra santa e maravilhosa, que tem chegado até os nossos dias, Senhor. Assim como o Senhor operou e falou no passado, e mudou e transformou vidas, aqui nós estamos, Pai, para ouvir a Tua voz, para que o Espírito Santo fale conosco, para que nós possamos entender o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, porque nós queremos sair daqui mudados, transformados, não por nós mesmos, mas pela Tua graça, pelo Teu poder, Pai, em nome de Jesus. Amém? Podem assentar, irmãos. E esta passagem é uma passagem muito interessante, não é? E muito linda, muito assim, muito significativa. Então, começa falando sobre no ano em que morreu Uzias. E quem está dizendo isso é o Isaías, né? O Isaías está dizendo isso. E quem era Isaías? Ele era filho de Amós. E nós temos na Bíblia um outro livro de Amós, mas não é esse Amós que está aqui no Velho Testamento. É um outro Amós. Na Bíblia há muitos nomes repetidos, não é? E Isaías, ele era um escritor, ele era um escriba. Os escribas passavam a vida copiando as partes que não tinha o Novo Testamento, né, copiando o Velho Testamento de um papiro para outro para se conservar, porque não havia imprensa, não tinha livros, então eles copiavam à mão, né, livro por livro, palavra por palavra, para que não se perdesse aquilo que estava escrito. E nessa época eles estavam, com certeza, ele estava copiando os livros da Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. E ele era um homem inteligente, ele era um homem letrado, ele era um homem culto, né? Ele era um homem também privilegiado. E a história diz que talvez ele era até primo do rei Uzias. E ele escrevia sobre os fatos, acontecimentos que aconteciam naquela época em Israel. E por causa disso, por ele estar tão próximo do palácio e ter trânsito livre, ele tinha, assim, um certo privilégio, porque sabia de tudo que estava acontecendo. E era um homem que servia a Deus. Ele tinha um compromisso com Deus. Então, ele profetizou durante 40 anos. Durante 4 reis. Entrava um rei, saía outro, e ele está lá, 40 anos de ministério. E, segundo a tradição, ele morreu aos 92 anos, uma perseguição do reinado de Manassés, e ele foi cerrado ao meio, né? Uma morte, um mártir. E a gente, muitas vezes, quando nós estamos servindo a Deus e aparece qualquer situação na nossa vida, a pessoa quer desistir, não, porque isso não é para mim, não é? Mas aqueles que realmente pertencem ao Senhor perseveram até o fim, seja qual luta, qual dificuldade, porque o Senhor está conosco, e mais o que Ele tem preparado para nós. E um homem que serviu ao Senhor, um ministério tão maravilhoso, deixou escrito para nós, durante 40 anos, teve uma morte tão triste. Mas, com certeza, o galardão dele é enorme, não é? E é um exemplo para nós. Então, ele foi chamado por Deus para profetizar no Reino do Norte. Já havia sido dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Então, esse era o Isaías, que já fazia a obra do Senhor, e ele então entrou no templo. Ele foi no templo, e aqui é muito interessante, porque ele começa a dizer assim, no ano em que morreu o rei Uzias. Por que essa importância toda em uma frase que parece que não tem sentido? Em tudo que ele vai dizer posteriormente. No ano em que morreu o rei Uzias. Por que será que é tão importante? A Bíblia é muito interessante, né, irmãos? Porque às vezes é uma palavra, uma frase
não é? Uma vírgula faz a diferença total no entendimento. E esses dias, lendo essa palavra, eu parei aqui e fui pesquisar o que aconteceu, por que essa ênfase na morte do rei Uzias. Então, o contexto vai ser explicado através dessa frase. O rei Uzias, ele também é chamado de Azarias, ele reinou por 52 anos sobre Israel. E aqui tem um fato muito importante para os jovens. Ele começou a reinar com 16 anos. Então, você jovem, você adolescente, você pode ser chamado para fazer algo para o Senhor. Deus pode chamar você porque conta com a sua força. Talvez você não tenha maturidade ainda não tenha alcançado um nível de conhecimento, mas você, se quiser, Deus pode usar você. E ele teve um reino próspero. Durante o tempo em que ele reinou ali em Israel, ele trouxe grande prosperidade. Inclusive, ele criou um processo de irrigação. Olha que interessante. O processo de irrigação que ele criou lá nessa época, aconteceu o quê? Melhorou a produção da agricultura. Tudo que plantavam, colhiam mais e melhor. Então, a cidade, o reino, se enriqueceu. O povo se tornou próspero. Ele administrava bem. Ele era muito importante para conseguir conciliar, resolver, e ele conseguiu fazer, sabe o quê? Cercou a cidade, colocou com muros, né? E não era um muro feito de tijolos, né, irmãos? Aqueles muros tinham metros de largura, né? No caso de Raabe, tinha uma casa construída em cima do muro. Não é uma parede. Eram coisas muito, muito fortes. E ele criou torres para proteção e tinha um exército muito bem preparado e com armas do maior nível que existia naquela época. Devia ter os drones e etc. Então, era algo muito forte, porque as pessoas ali viviam bem, porque eles eram muito prósperos na vida financeira, porque viviam-se de agricultura e de pecuária. Então, se eles plantavam e irrigavam, eles tinham condições de ter uma boa colheita. E eram protegidos, eram bem protegidos, não é? Então, vivia-se com prosperidade e com paz. E ele também era um homem que servia a Deus, ele era um homem temente ao Senhor. Então, por que será que vem essa recomendação aqui tão interessante na vida desse homem? Porque ele morreu. Mas como Uzias morreu? Como foi a morte dele? Ele ficou leproso. Porque ele deixou que tudo aquilo que ele conquistou, que Deus abençoou, que ele fizesse, o coração dele se encheu de orgulho. E ele então resolveu ir no templo e queimar incenso. Só que quem fazia isso eram somente os sacerdotes. E os sacerdotes foram chamar a atenção dele. E ele não gostou. Ele não recebeu aquilo como algo interessante. Desculpa, eu errei. Não, ele estava se achando tão importante, ele era um rei. E ele tinha, feito grandes coisas para aquele povo. Agora vem um sacerdote me chamar a atenção porque eu vou oferecer incenso. Mas, irmãos, não adianta eu fazer do jeito que eu quero. A obra de Deus não é feita do nosso jeito. Ela é feita do jeito que o Senhor já deixou determinado. E os sacerdotes é quem era a autoridade no templo, não o rei. Então, ele foi, desobedeceu, e ele então foi acometido de lepra. A lepra naquela época era um sinônimo de pecado.
Então ele não perdeu o seu reinado, mas ele teve que ficar afastado do convívio social. Porque naquela época os leprosos não podiam estar junto de ninguém, porque é uma doença contagiosa. Nos nossos dias já temos muitos tratamentos, não chega tanto, a gente nem descobre que a pessoa que tem hanseníase. Mas naquela época não tinha esse tratamento. Então ele teve que viver os restos dos seus dias confinado, separado da sociedade, da família, da casa, do seu reino, porque ele estava ali com uma enfermidade contagiosa. E aí, Isaías enfatiza isso aí, no ano em que Uzias morreu. Então, era o fim, terminava ali uma era de prosperidade e de segurança. Porque quem seria o próximo rei que entraria? O que faria o próximo rei? E para acabar de completar, ainda existia na época uma ameaça que era a Assíria. Era uma nação de uma grande potência bélica que estava ameaçando tomar o Estado de Israel, o Reino do Norte, o Reino do Sul, e depois que acabou acontecendo. E essas pessoas, então, creio eu, que o Isaías, que na época já trabalhava e profetizava, mas ainda não tinha sido chamado para esse propósito, ele deve ter ficado muito preocupado. O que será de nós agora? O nosso rei está morto. E nós não temos mais, não sabemos se vai continuar, né, todo o que ele deixou, se o nosso exército vai realmente conseguir enfrentar o reino da Síria, se a nossa agricultura vai continuar bem, porque eles eram prósperos. E aconteceu uma coisa interessante. A prosperidade, ela é algo muito importante, muito bom. Nós todos queremos ser prósperos, não é, irmãos? Mas há um perigo muito grande na prosperidade. E esse povo que era tão próspero e tão seguro de si, eles começaram a abandonar, não é, o compromisso com Deus. Começaram a se sentir autossuficientes, o coração endurecido, cheios de orgulho, e isso não agradava a Deus. Ainda que eles estivessem bem, mas Deus conhece o nosso coração. Deus conhecia a natureza humana, as condições que eles viviam, boas condições, mas conhecia o coração deles também. E ali, Isaías entra no templo. Ele entra no templo para orar. E eu fiquei imaginando que ele devia estar assim, um tanto chateado, né? Porque deixa claro, no ano em que morreu o rei Uzias, ele estava no templo, ele entra no templo, ele tem uma visão. E imagina vocês uma visão como essa. A gente tem alguns desenhos e na literatura de que os anjos são seres lindos, não é? Branquinhos, voando, assim, aquelas coisas leves. Aí você vê aqui que ele viu o trono de Deus, um alto e sublime trono, e um séquito, um grupo de pessoas. O séquito é um grupo de pessoas que acompanha uma autoridade. E nesse caso aqui, o séquito, as pessoas que acompanhavam o Deus Todo-Poderoso, eram os serafins, anjos, né? Seres celestiais. Imagina se nós estivéssemos vendo um desses seres celestiais que nada tem a ver com os anjinhos branquinhos que andam por aí de asinha. Porque aqui diz que eles tinham quantas asas? 6 asas. O que nós temos costume de ver tem quantas? Tem 2. Mas esses seres celestiais tinham 6 asas. Eu não tenho como imaginar como eram esses seres. E estes seres, não sabemos quantos,
os serafins, eles clamavam, um falando para o outro, clamavam em voz alta, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Apesar de Uzias ter morrido, o trono da terra estava vazio, mas o trono do céu é eterno. Ele vive e reina para sempre. E eu creio que essa visão, ela trouxe para Isaías um confronto muito grande. Porque ele entrando ali no templo, talvez pensando, sem saber o que ia acontecer, ele tem uma visão aberta. E vê algo maravilhoso, ele viu o trono de Deus. Que tremendo foi esse momento na vida dele. Ver o trono de Deus. Ele disse que o trono era alto e sublime. A visão dele espiritual foi aberta. E os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava. E a casa ou o templo encheu de fumaça. Misericórdia, deve ter sido algo... Nem sei se a gente ficava em pé, né? Será que eu estou aqui? Será que eu subi? Será que eu estou na glória? Imagina nós passando por uma situação dessa, por um deslumbre desse. Não é mesmo? E aí, o que aconteceu? Ele simplesmente, quando ele deu em si do que ele estava vendo, ele olhou para a condição dele. Aí ele falou assim: ai, nossa, ai de mim, eu sou um homem eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros. E a sociedade que eu vivo também é de lábios impuros. E é interessante porque falar de lábios impuros parece que não dá a dimensão de um pecador. Mas a Bíblia diz, em Mateus capítulo 12, versículo 34, diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se ele tinha lábios impuros, o seu coração também era impuro. As suas atitudes eram impuras. Então, ele era um pecador. Essa frase diz tudo. Eu sou um homem de lábios impuros, porque eu falo coisas que não deve. Eu não tenho uma palavra santa. Não é em todo tempo que eu posso falar as coisas maravilhosas e santas, porque os serafins, eles clamam noite e dia: Santo, 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 Santo. O que quer dizer santo, santo, santo? Que Deus, Ele é perfeito. Deus é perfeito. Há uma absoluta perfeição na santidade de Deus. E por isso os serafins clamam: Santo, Santo, Santo. Não precisa falar mais nada. E olha que os serafins são seres puros. Mas eles diante de Deus, eles se apresentam colocando 2 asas para tampar o rosto e 2 asas para tampar os pés, em reverência ao Deus, a um Deus que é santo. E Isaías está ali defronte daquela visão, vendo tudo aquilo. E ele falou: se os anjos, se os serafins, que são santos também, que foram criados sem pecados, estão com essa reverência, imagina eu que sou pecador. O que será de mim? Eu vou morrer, eu vou perecer. Eu sou pecador e toda a minha sociedade, onde eu vivo, todos lá são pecadores, todos são impuros. É por isso, meu irmão, que a tua palavra, a tua boca tem que ser boca de bênção. Por isso que quando você abrir a boca, abre a boca para glorificar, abre a boca para abençoar.
Não reclame do governo, os preços estão altos, os preços estão muito altos. Eu amo quando eu vou no supermercado, no sacolão, e as pessoas falam assim, nossa, mas está muito caro. Eu falei, é mesmo, está muito caro, né? Difícil, né? Mas remédio custa mais caro. Remédio custa mais caro. Não é? Mas acontece que muitas vezes nós abrimos a boca para reclamar. Reclamar. E o que está no nosso coração quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, como nós amaldiçoamos, quando nós falamos mal do nosso governo, não importa o partido que seja, mas a Bíblia fala que nós temos que abençoar as autoridades. Porque se eles forem pessoas boas e fizerem tudo certo, nós vamos gozar de paz. Mas se eles fizerem tudo errado, nós vamos sofrer. Então, seja obediente ao seu líder, lá no seu trabalho, honre seu patrão. O patrão é chato, o patrão é enjoado, amanhã é segunda-feira, segunda-feira é o dia de mãe. Irmão, que bênção que amanhã é segunda-feira e você tem um emprego. Glória a Deus que você tem um emprego. Quanta gente que queria ter uma ocupação na segunda-feira de manhã e vai correr para a fila ainda para buscar um emprego. Você tem saúde. Minha irmã, a casa é muito difícil para limpar, é muita coisa. Glória a Deus, você tem casa para limpar. Tem muita roupa para lavar, tem muita louça para fazer. Isso é bênção de Deus na sua vida. Não reclame, agradeça, louve ao Senhor. Porque o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Aí fala mal do seu casamento, não é? Reclama do filho, reclama disso. Não, vamos abençoar, vamos lançar palavras de bênção. Senhor, não está bom não, mas vai melhorar. Olha, não está bom não, mas vai ficar bom. Você não conseguiu tirar a nota máxima, mas você vai conseguir. Nós precisamos de ouvir palavras de bênçãos. E se não tem ninguém que abençoa a sua vida, você mesmo se abençoa e fala, obrigado, Senhor, porque eu sou perfeito. Obrigado, Senhor, porque eu estou diante de Ti. Está chovendo, mas eu vou para a igreja. Não tem dinheiro, mas eu vou a pé. Não importa, irmãos. Não importa. Não deixe que o seu coração te contamine. Deixe ele cheio da graça, do poder de Deus na sua vida. Mas ali o profeta Isaías, ele se sentiu um homem incapaz de estar naquele lugar. Ele sentiu a sua condição. Aqui é tudo santo, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou morrer, eu vou definhar. Ai de mim, que sou pecador. Ai de mim. Mas aí o que aconteceu? O serafim foi lá no altar, pegou uma brasa viva, com uma tenaz. A tenaz é um instrumento que se usa para pegar coisas quentes. Você não pode pegar com a mão, né? Devia ser um tipo de um alicate, alguma coisa assim. E o anjo pegou e colocou na boca dele. Já que você tem lábios impuros, eu vou te purificar. E ali ele recebeu, não é? Aquela brasa simbolizava a purificação dos seus pecados. O perdão dos seus pecados. Porque ele estava no templo, onde se faziam sacrifícios para que os pecados pudessem ser cobertos. E acontece que depois disso, eis que ele ouve uma voz tremenda. E essa voz diz assim, no versículo 8, a voz diz assim, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha bem, um alto e sublime trono, um Deus poderoso reinando sobre toda a terra, perguntando para um homem, a quem nós vamos enviar? Quem há de ir por nós? Por quê, irmãos? O papel de pregar o evangelho não é de Jesus, não é de Deus.
não é do Espírito Santo e não é dos anjos. É papel dos homens. É privilégio nosso sair para testemunhar do Evangelho que salva, cura e liberta. E a pergunta é: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nós não temos, irmãos, nós temos que entender algumas coisas no reino de Deus. Deus não pode fazer todas as coisas. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Mas Ele deixou determinado, cada um no seu lugar, na sua responsabilidade, cumprindo a sua tarefa. Então, o papel de pregar o Evangelho não é dos anjos. Se Deus der ordem aos anjos, eles vão lá sair e vai pregar, mas não é o papel deles. O papel dos serafins é adorar. É adorar a Deus. O papel dos outros anjos, né, dos querubins, tem anjos que vêm só para trazer, anjos mensageiros, vêm trazer a resposta. Eles estão lá à disposição do Senhor para nos abençoar. Mas o papel é nosso, pregar o Evangelho, falar de Jesus, levar as boas novas, é para o homem. Isso é privilégio. Eu imagino os anjos lá assim: deixa eu ir lá, deixa eu ir pregar, porque o povo não está indo, eu preciso. Não. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aquele homem que se dizia, que se achava, que estava numa condição muito ruim, de impuro, ele foi purificado, ele foi perdoado. E ele agora diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. E aquela tarefa dele era uma tarefa muito pesada, e ele sabia disso, porque o povo estava longe do caminho do Senhor, o povo estava com o coração frio, sem compromisso com Deus, e ele estava sendo levantado ali para ser um profeta, para ir falar para essas pessoas que Deus não estava agradando da condição em que eles estavam vivendo. E Deus diz mais para ele: o povo não vai te ouvir. Mas Deus não faz nada sem que Ele nos avise. E, naturalmente, ao decorrer, você vai ver que realmente a Assíria levou esse povo todo cativo. Mas eles foram avisados. Deus deu a eles uma oportunidade de mudar aquela história. Deus sempre nos dá uma oportunidade. E nós é que muitas vezes colocamos o quê? Dificuldades, empecilhos, não dou conta, não é para mim, não sei isso, sou muito pecador, eu não valho nada, eu isso, eu aquilo. Mas nós, irmãos, estamos confiados num Deus que é poderoso. E hoje você não pode, Deus pode te capacitar. Porque Ele não chama os capacitados, Ele capacita quem Ele chama. Até o mercado de empresários já entendeu isso. Os empresários não querem pessoas com muita experiência para trabalhar, eles preferem os novos, porque eles vão moldar, não é assim? Aquelas pessoas que estão saindo da faculdade, porque eles vão sendo moldados para aquilo que a empresa quer e precisa. Aí se contrata uma pessoa mais madura, ela chega lá e fala: não, isso faz assim, faz assado. Não, mas eu faço assim, eu já tenho experiência. Então, os empresários estão moldando os seus trabalhadores. Aprenderam, deve ter sido na Bíblia. Deus capacita a quem Ele chama. Então, se Ele te chamar, se Ele te fizer essa pergunta aí: a quem enviarei? A quem enviarei? Irmãos, olha que tremendo privilégio você ouvir Deus te fazendo essa pergunta. E qual é a resposta que você vai dar ao Senhor? Que resposta você vai dar para Ele? Todo o processo de bênção na terra, ela passa pelo homem. É a ação do homem sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, é que vai trazer transformação nessa terra.
a sua casa, a sua família, a sua escola, o seu trabalho, pode ser transformado pelo poder de Deus que está em você. Porque você já foi perdoado. Você não precisa, eu e você não precisamos viver em pecado. Nós podemos renunciar o pecado, porque Jesus já levou sobre si os nossos pecados. Nós agora não precisamos entrar no templo, esperar o sacerdote para fazer o sacrifício em nosso favor. A Bíblia fala que Ele nos constituiu o quê? Sacerdotes. E podemos chegar diante da glória de Deus. Senhor, eu pequei, me perdoa, cancela minha dívida, me limpa e me purifica de todo o pecado. Isso é posição de quem serve a Deus. É posição de quem conhece o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluias! É esse Deus que nós servimos. Porque você anda com vida de pecado, renuncie o pecado. Renuncie às más obras. Renuncie às más companhias. Renuncie aquilo que não vem do Senhor. Cancela. E fique na presença do Senhor. Desse Deus que está dizendo para você: a quem enviarei? A quem enviarei? E qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? O que você vai dizer para as pessoas? Quais são os empecilhos que você vai dizer que você não pode aceitar essa proposta? Ah, tenho medo de morrer igual Isaías morreu, foi cerrado pelo meio, depois de tudo que ele fez, mas ele alcançou a glória. Ele alcançou a glória. Irmãos, nós não temos nenhuma noção do que nos espera na glória. Você tem noção? Eu não tenho. Quando eu vejo as construções maravilhosas, Palácio Taj Mahal, as construções mais lindas, eu olho assim e falo, ixi, ó, é fichinha. Porque Deus está preparando para nós. Porque a Bíblia diz que nem olhos viram. E nós ficamos tão apegados às coisas dessa terra, que vão ficar aqui. Sua casa pode ser a mais linda, a mais maravilhosa, mas ela vai deteriorar. Ela vai precisar, vai descascar, vai dar vazamento, vai soltar o piso, vai dar problema na rede elétrica. Porque é um fato. Não é mesmo? Na esquina da minha casa, na minha rua, lá na casa dos meus pais, tem uma casa que está literalmente caindo. Era o homem mais poderoso da rua. A casa dele era a melhor, a mais bonita, só ele que tinha telefone. Ele morreu, os filhos morreram, a mulher morreu, a casa lá caindo. Porque cheio de mato, porque ninguém quer mexer com o inventário. Os netos, os bisnetos não querem nem saber. Então vai ficar tudo aqui. Todo o orgulho que ele tinha, deu em nada. Nós temos que ter nossas casas, nossos bens e conservar, sim. Mas temos que colocar tudo no lugar certo. Nós temos que viver esta vida, mas sem perder aquilo que nós vamos receber lá no alto. A nossa vida aqui, ela é muito passageira. Um dia eu estava andando no centro de Belo Horizonte e eu vi escrito num carro assim, Pai da eternidade. Eu li essa frase, eu fiquei desorientada. E por muitos dias eu fiquei desorientada. Falei, Senhor, o que é isso, Pai da eternidade? Eu não sei nem o que é eternidade. Agora, o Pai da eternidade, como é que é isso? Que compreensão é essa? E aí aconteceu o que Deus me falou. A eternidade é como você está na praia, no mar. Aí você vai lá e pega um balde e tira a água. É a nossa vida. Olha o que sobrou. Continua a eternidade. Vamos valorizar, irmãos, muito mais aquilo
que está lá em cima nos aguardando. E eu quero dizer para você, que resposta você vai dar ao Senhor hoje? A quem enviarei? A quem enviarei? Porque nós temos no Brasil 8 grupos menos evangelizados, que precisa de mim e de você para levar o evangelho de salvação à vida deles. Esses grupos são os índios. O primeiro grupo são os índios. São 344 etnias. Tem 164 que ainda não foram alcançadas. Ainda há índios no Brasil que nunca tiveram contato com o branco. E não é fácil chegar até lá, conhecer a língua, evangelizar. É a ação do Espírito Santo na vida de quem Deus vai levantar. Mas tem que haver quem está o quê? Disposto. Nós temos aí os ciganos, né? Os ciganos, do Brasil tem 1 milhão de ciganos espalhados pelo país. Somente 1% conhece a palavra do Senhor. Os sertanejos do sertão nordestino, seca, pobreza, idolatria, é um grande desafio. Tem 6.000 assentamentos sem a presença do Evangelho. Os surdos, menos de 1% de surdos declaram a fé em Cristo. Quem vai se dispor a aprender a linguagem dos surdos para pregar o Evangelho para eles? Os quilombolas são os descendentes de escravos que moram nas terras onde eram os quilombos. E no Brasil tem 327.000 quilombolas já certificados, reconhecidos pelo governo, como terra deles. Mas há 5.000 ainda, desses 327.000, ainda tem mais 5.000 que não estão certificados. E dentre esses, tem 2.000 sem a presença de Cristo. Por quê? Porque os quilombolas é um povo, são os negros, descendentes dos escravos, que continuam cultuando seus orixás. Porque para eles aquilo é cultura. Aquilo é cultura. Entenderam? Nós temos também a diáspora ou os imigrantes, as pessoas que vêm de outros países. Nós temos no Brasil pessoas de 100 países diferentes, chegando a 300.000 pessoas. E dessas 300.000 pessoas, nós temos 27 países em que as pessoas estão aqui que não conhecem a palavra de Deus. Porque lá no país deles, eles não tinham liberdade. Então eles vêm para o Brasil, mas quem vai se dispor a pregar para eles? Nós temos ainda um outro grupo, que são os mais ricos e os mais pobres. Os mais ricos se acham autossuficientes. Não precisam de Deus. Eu tenho tudo. Deus não precisa de Deus. Agora, os mais pobres é a outra ponta do iceberg, é outra ponta. Esses, os mais pobres, todo mundo esqueceu de mim. A sociedade esqueceu de mim. Ninguém me dá valor, não tenho casa, não tenho isso, não tenho aquilo, nem até Deus esqueceu de mim. Então, são esses os grupos aqui do nosso país, perto de nós. Dentro da nossa cidade, nós podemos encontrar os mais ricos, os mais pobres, os surdos, os ciganos. Tem muita gente que precisa ouvir do Evangelho. E nós que estamos confortavelmente caminhando para o céu, precisamos lembrar que nosso papel é levar o Evangelho de salvação a essas pessoas. E é preciso, então, ter atitudes concretas de oração, de pesquisar sobre esses grupos, da necessidade, porque vai precisar, se vocês querem trabalhar e precisam trabalhar e fazer isso para a glória do Senhor, vocês têm que colocar a mão na massa. Não é uma coisa romântica, demanda dinheiro, demanda esforço humano.
demanda tempo. Ao invés de ir para a praia, ao invés de gastar dinheiro para ir para Disney, para Orlando, eu vou dedicar minhas férias num projeto evangélico para pegar aquele lugar ou aquela situação. É preciso fazer isso. É preciso tomar iniciativa de começar a estudar, a orar, colocar nas mãos do Senhor as suas habilidades, o desejo do seu coração, e o resto Ele vai fazer. Porque todos nós somos missionários. Todos nós somos missionários. Há os missionários que vão, há os missionários que contribuem para quem vai, e aos que oram. Então, ninguém aqui está livre e fala, eu não posso fazer nada. Você pode orar. Você pode contribuir, você pode incentivar, você pode abrir mão do seu filho, para que ele vá fazer a obra que o Senhor tem determinado para a vida dele, aquilo que Deus colocou no coração dele. E por isso eu quero que você fique de pé agora. Porque nós vamos orar, porque não sou eu que estou fazendo esta pergunta, mas é o Senhor que está dizendo agora para você. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Pense bem nessa pergunta. Não importa se você se sente incapaz ou despreparado, mas a quem enviarei? Eu quero que você, de alguma maneira, comece a pensar o que você pode fazer. Eu posso pregar, eu posso orar, eu posso contribuir, eu posso abençoar quem vai, eu posso fazer isso, eu posso dirigir um departamento na igreja que vai cuidar dos mais pobres, que vai levar não alimento, mas vai levar palavra pelos mais pobres. E eu vindo para cá pela rodoviária, eu fui vendo os mais pobres da cidade, eu falei, aqui também tem muito pobre, e vi muita gente na rua, pedindo. Nós precisamos olhar para este povo. Nós precisamos falar para eles de um Deus que é poderoso, um Deus que perdoa pecado, que muda a história, que transforma a história, que muda a realidade das pessoas. Eu quero que, se você está disposto a ouvir o chamado do Senhor, eu quero só que você levante a sua mão. Se você é um deles que fala como Isaías falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou aqui, Senhor, me envia, porque eu irei aonde o Senhor quiser que eu vá. É Ele que está te chamando. É aquele que tem poder sobre céus e terra. É Ele que está te chamando nesta noite e diz a você, a quem enviarei? E você pode dizer, Senhor, envia-me a mim. Eu estou aqui, envia-me. Envia-me como teu servo, envia-me, Senhor, aos ciganos, envia-me, Senhor, aos ribeirinhos, envia-me, Senhor, aos índios, envia-me, Senhor, aos quilombolas, envia-me, Senhor, aos mais pobres, envia-me, Senhor, aos mais ricos, envia-me, Senhor, aos surdos, aos ciganos, Senhor, aqueles que são imigrantes, que saíram de suas pátrias e vieram aqui para esse lugar abençoado, não só para receber vida e apoio, mas para receber a graça do Senhor sobre a vida deles. E nós vamos orar agora por estes povos. Nós vamos orar agora por estes povos. E se você efetivamente quer fazer esse compromisso, eu quero que você venha aqui à frente. Eu não conheço a igreja, não conheço vocês, mas o Senhor conhece o seu coração. E às vezes você acha que você não pode fazer nada, mas talvez você pode pregar para o seu vizinho. Quem sabe você tem uma descendência de cigano, tem uma descendência aí de estrangeiro, conhece um grupo, alguma coisa você sabe fazer, e aquilo que você não sabe fazer, Deus vai te capacitar. Amém? Vamos tomar decisões. Isaías tomou decisão. Na hora ele disse, eis-me aqui. Eu quero que você venha aqui na frente, num passo de fé, num passo de compromisso com Deus.
Eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Pode me enviar, Senhor, porque eu irei. Eu farei a tua vontade. Eu vou abrir mão, Senhor, de parte do meu salário para ajudar a sustentar missionários. Eu vou entrar em oração, eu vou jejuar, eu vou estudar onde esses povos ficam, o que se pode fazer, o que eles precisam. Oh, xaramanais! Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Santo, 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 santo. A recompensa é grande, a recompensa é grande, a recompensa é grande. Há um trono de glória te esperando. Aleluias! Há vidas esperando para que você leve a elas a palavra do Senhor. Xaramanais. Oh, glórias. Monta um plano de trabalho. Monta um plano para chegar a essas pessoas. Procura as agências que já trabalham. Aprendam como fazer. Eu não sei como fazer, mas você pode aprender. Você pode buscar ajuda. E você vai ver Deus agindo na sua vida. E abra mão. Abra a mão do seu filho. Não sei para quem. Abra a mão da sua filha para servir ao Senhor. Abra a mão deles para servir ao Senhor, para fazer a obra de Deus. Deus te deu filhos, para a glória dele. Não é para você, não é para a sua glória, não é para você, é para a glória do nome dele. É a ele, para ele são todas as coisas. Dele e por ele são todas as coisas. Levante a sua mão, porque nós vamos orar. Aleluias. Senhor, eis aqui o teu povo. Senhor, eis aqui o teu povo que respondeu ao teu chamado nesta noite. Que respondeu a ti dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor vai te enviar. O Senhor vai te enviar nesta noite como colaborador financeiro, como aquele que vai ajudar na logística, como aquele que vai entrar em intercessão, como aquele que vai aos lugares, que vai dedicar suas férias, um tempo da sua vida para ir conhecer estes lugares e pregar o Evangelho. Capacita o teu povo, Pai. Capacita o teu povo, Jesus. Tira todo o empecilho, todo o medo, toda vergonha, toda a ingerência das trevas, e que nesta hora o Senhor venha transformando, assim como o Senhor fez com Isaías, que o Senhor mudou a vida dele quando ele teve aquela visão tremenda do teu trono. Que os teus servos tenham a visão do teu trono, que eles venham entender que o maior galardão está em nós fazermos a tua vontade. E que eles possam, Senhor, ver o trabalho de suas mãos, as vidas sendo rendidas aos teus pés, as pessoas sendo salvas, libertas, curadas, e o Evangelho sendo, de alguma maneira, ainda que não seja aqui, mas o Evangelho esteja sendo pregado. Senhor, abençoa que haja pessoas aqui para que estudar, Senhor. Eu preciso estudar para conhecer a palavra. Precisamos de novos pastores, pastores jovens. Precisamos de homens fortes, corajosos, famílias fortes, corajosas, para falar do amor de Deus a alguns lugares, que haja mais igrejas abertas nesta cidade. Xaramanais. Mais congregações, mais igreja. Você não está velho não, irmão. Dá tempo de fazer. Dá tempo de fazer. Dá tempo de fazer a obra do Senhor. Você não está velha não, irmã. Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo de fazer a obra do Senhor. Aleluias. Você não é incapaz. Você tem condição de fazer. Faça. Se disponha. Porque Deus vai te abençoar. Eu quero que o pastor olhe aqui as pessoas a quem já se dispuseram, que outras vão se dispor também, para que ele possa contar com vocês, para o grande projeto de Deus,
que Ele tem para a sua vida e para esta igreja, em nome de Jesus.